Olá, meus queridos amigos do programa Vida e Atitude. Que bom que vocês estão aí para acompanhar mais um episódio e eu tenho certeza que vocês vão amar o nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos falar sobre conexão entre as igrejas e seus membros. Então fica ligadinho com a gente porque esse bate-papo vai ser muito legal. E os meus convidados são Rodrigo Enz e Karina Fonseca. Muito bem-vindo, queridos amigos, aqui no Vida e Atitude. Obrigada, prazer estar aqui hoje. Que bom que vocês estão aqui, Rodrigo, Karina, para falar de um assunto importante, porque quando a gente fala em igreja, muitas pessoas imaginam igreja, né? O prédio igreja, a casa da igreja, o local físico. Mas hoje, e já faz um tempo já que isso começou, graças a Deus, que a tecnologia está sendo bem usada, Sim. não é mesmo? Para levar também conexão, para conectar as pessoas através do digital, das redes sociais. E vocês têm feito um trabalho bem bonito nesse segmento. E a gente vai falar sobre isso então para o pessoal que está aí nos acompanhando através da Rede Super de televisão e também através do canal do YouTube. Mas antes eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Quem é esta linda mulher, este homem elegante que está aqui? Vamos contar para o pessoal aí para eles conhecerem um pouquinho de vocês. Tá. Meu nome é Karina, tenho 32 anos. Já estou há 3 anos no projeto do Preacher Post. Nós acreditamos muito nessa missão de levar a palavra e levar essas ferramentas tão abençoadoras para as pessoas ao redor do mundo. A gente está começando aqui em Curitiba, mas a gente crê que nosso projeto vem do coração de Deus e tem um longo caminho a percorrer. Amém. E eu sou casada, tenho 3 filhos, sou membro aqui da PIB e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre essa ferramenta. Legal, Karina. Rodrigo, fala um pouquinho sobre você. Sou Rodrigo, sou casado, minha esposa se chama Saskia, tenho 2 filhos e sou idealizador aí do projeto, né? Eu me coloco como parte do diretor de inovação, né? E aí que veio a ideia de criar algo novo aí para as igrejas e, né, pro mundo cristão, evangélico, né? Uma coisa diferente, né? E aí eu consegui juntar a equipe, consegui, né, em todas as áreas, eu consegui bons profissionais aí para trazer o projeto onde ele está hoje, né? Que bacana, Rodrigo. Vamos contar aí para o pessoal o nome da plataforma que você criou, você idealizou. E eu gostaria que vocês me contassem também como que surgiu essa ideia, né? Da onde surgiu esse movimento todo de criar essa plataforma. O nome é o Preacher Post, né? Preacher vem de pastor, né, em inglês, e post de postagem, né? Palavra que a gente está bem acostumada, né? E justo para trazer um pouquinho dessa ideia de rede social. A ideia é trazer o público cristão para uma plataforma em que só o conteúdo cristão está sendo publicado, né? Certo. Isso é a ideia assim, fundamental, básica, né? E aí a gente criou muitos diferenciais aí para o produto ser, né, para a plataforma ser atrativa. Que bacana, porque as pessoas hoje elas estão mais exigentes, não é mesmo, Karina? Existem muitas ferramentas, né, disponíveis no mercado. E o que a gente percebe é que não existia uma ferramenta assim que a gente não encontrava facilmente só com esse conteúdo. Quando você entra no Facebook, no YouTube, você tem muita distração. Às vezes você entra para ver uma coisa, a hora que você vê, se perdeu, né, assistindo, vendo uma coisa que te tirou do teu foco. E é justamente esse o nosso ponto principal, assim, venha que aqui o seu conteúdo é certeiro no que você quer, não tem distração, as ferramentas são fáceis de usar, fáceis de achar as coisas que você precisa, que você procura. Sim. Muito... Quais foram as dificuldades, os desafios maiores que vocês encontraram quando vocês decidiram criar esta plataforma digital chamada Preacher Post? O conceito traz todas as igrejas em um único local, né? Algo que no passado não era muito
normal, usual, né? Devido às condições, né? Não existia toda a tecnologia, não existia todas essas conexões digitais ou formas de reunir, né, tantas pessoas em um único local, né? Ou em um único lugar. E esse é um desafio, por outro lado, né? A tecnologia está disponível, mas as pessoas, as igrejas precisam ter essa vontade de se unir, né? Sim. E, de certa forma, é um desafio, né? Conseguir reunir, né, denominações, comunidades, né? Há tantas diversidades de público evangélico e preferências que existem, né? Tantos pastores e ministros, né, assim, de renome, como fazer com que a gente concilie tudo isso de uma forma em que, né, exista harmonia Sim. no mesmo local, né? Entendi. Pelo que eu sinto, essa plataforma, a Preacher Post, ela vem para trazer a unidade das igrejas também, de certa forma, né? Sim. Porque é um local ali, parece-me que não importa, né? Acho que vocês podem falar melhor do que eu, mas a impressão que eu tenho vendo assim, já dei uma stalkeada lá no Instagram de vocês, e pelo que eu percebo, assim, ela é aberta para acolher qualquer denominação. É assim Isso. mesmo? Eu entendi direito? É assim mesmo. As igrejas são convidadas, são bem-vindas a vir e expor os seus conteúdos, as suas informações, os seus devocionais, tudo aquilo que eles oferecem para os seus membros. E as pessoas que podem se declarar membros da igreja, como eu sou membro aqui da PIB, eu me declaro membro da PIB no perfil da igreja da nossa plataforma. Mas eu também posso seguir pastores que eu tenho interesse. Por exemplo, eu gosto do pastor X, que tem um perfil na nossa plataforma, e as mensagens dele falam ao meu coração. Eu não sou membro da igreja dele, ele nem é meu pastor, mas eu posso segui-lo e ter acesso a todo o conteúdo dele. Então, essa visão de do reino do Senhor, faz muito a cara do Preacher Post, assim, que você tudo aquilo que Deus tem lançado, né, para as pessoas aqui no Brasil, para os pastores, você tem acesso ali num lugar só. Interessante. E vocês trabalham numa equipe ali, então, para que cada um desenvolva Sim, a sim. sua parte. Como é que funciona isso, o trabalho de equipe de vocês ali? Nós temos desenvolvedores, né, tanto para sites quanto para aplicativo, parte de design, né, temos pessoa responsável, tem uma pessoa responsável pelas vendas, pessoa responsável aí por questão de eventos ou divulgações em gerais, que é a Karina. Então a gente está estruturado assim para fazer o projeto crescer. Isso é bacana, porque às vezes existem algumas pessoas que até querem começar alguma coisa nesse sentido, mas não tem toda a estrutura, não é mesmo? E que não é fácil, Não é fácil. construir toda essa estrutura, porque é uma organização, né? Já é uma instituição. E vocês já oficialmente, então, já estão operando, já estão realizando de uma forma efetiva esse trabalho, porque tem toda uma equipe ali desenvolvendo. Sim. E é muito bacana. E eu queria saber de vocês o seguinte: quais são os recursos, né, os materiais que vocês têm, que vocês oferecem através da plataforma? A gente oferece para o usuário uma opção gratuita, que a pessoa pode chegar lá e se cadastrar e ter acesso a todo o conteúdo. É gratuito, é um conteúdo livre. E as igrejas têm as ferramentas que são mais voltadas para a instituição da igreja, né? Por exemplo, eu como pastora da instituição A, posso fazer o meu perfil e ali eu vou ter muitos benefícios, muitas ferramentas, desde estatísticas de acesso, de conteúdo que as pessoas mais ouvem, de conteúdo que as pessoas mais interagem, mais têm interesse, até as pessoas a quem eu alcanço, tempo de horas consumidas, estatísticas profissionais mesmo. E além disso, todo o aparato digital, que às vezes uma igreja pequena não consegue pagar, não tem essa opção, a gente já tem ali um escritório, uma staff toda montada para equipar, para ajudar a igreja. Ah, que legal. Eu até ia perguntar isso para vocês, essas igrejas, porque tem tantos tipos diferentes de igrejas e denominações e muitas estão começando, não é mesmo? E às vezes não tem aquele recurso financeiro também para estar se inscrevendo.
há uma taxa, né, para a pessoa se inscrever, ou há também, ou é tudo gratuito, ou há exceções para aqueles que estão começando agora? Isso faz parte, inclusive, da ideia inicial, né? Porque há anos atrás, ou até hoje ainda, o custo para desenvolvimento de um site não é baixo. Existe a dificuldade de quem desenvolve um site, ou uma igreja, ou mesmo um comércio. Quem tem um site precisa fazer a manutenção, né? Sim. As versões de software evoluem, próprio design, né? Que as pessoas são acostumadas a navegar de um jeito agora, daqui a 2, 3 anos estão Vai fazendo um mudando. pouco diferente. E né? muda muito rápido tudo, né? Verdade. E as igrejas acabam ficando com as páginas dos sites defasados. E a ideia é a gente poder oferecer uma plataforma em que a igreja tenha o seu espaço exclusivo, né? Nós chamamos de perfil, né? Onde ele tem várias opções que são interesses assim sempre fundamentais para as igrejas, né? A gente fazendo a pesquisa em sites, a gente consegue entender um pouco quais são as prioridades e as necessidades das igrejas no mundo digital. E a gente tentou trazer isso para dentro da plataforma, preservando espaços reservados para as igrejas, né? Então as igrejas têm um espaço reservado e têm as funcionalidades básicas e essenciais para funcionar como se fosse um site. Então toda essa parte de atualização, de parte visual, de navegabilidade, de atualizações, fica por conta da nossa equipe. Enquanto daí a igreja precisa apenas ter a preocupação de colocar os seus conteúdos. Seus conteúdos, no caso, eles produzem os conteúdos, digamos assim, um devocional, uma pregação, um artigo, alguma coisa assim que tenha a ver com o contexto cristão, e aí vocês colocam lá dentro da plataforma e ainda divulgam aquela igreja. É isso? Exatamente. Muito legal. E a igreja ainda tem a facilidade de se comunicar com as pessoas que se declaram membros. Por exemplo, eu posso lançar um comunicado para os meus membros e ele receber no seu celular, no e-mail, na tela. Então, toda essa facilidade que a gente fez pesquisas, a gente conversou com os pastores, a gente fez uma abordagem para entender qual era a necessidade das igrejas, o que eles precisavam para conseguir se comunicar e entrar no meio digital. Então, a gente trouxe essas ferramentas para a igreja. E você tinha perguntado sobre os pacotes. Existem tanto ferramentas que são abertas, são grátis para os pastores, para as igrejas, mas a gente também tem os planos, só que os valores são bem simbólicos. Ah, assim. sim, tem as opções, tem então. Tem as opções, tem os planos. Entendi. Muito interessante e é legal porque vocês trazem essa acessibilidade também para diferentes tipos de igrejas. Muito bacana. E até agora falamos da plataforma, falamos o que vocês oferecem, falamos das igrejas em si e dessa conexão incrível que vocês fazem entre as igrejas. Mas eu penso também que há uma conexão com os membros, né? Como que vocês veem esse cenário atual da comunicação dos membros com as igrejas através das redes sociais? Pode falar. Os membros a gente trouxe para a plataforma inicialmente a comunicação de igreja para membros. A gente imagina evoluir para uma forma dos membros interagirem também de alguma forma dentro da plataforma. Isso fica bem interessante porque aí os interesses podem ser cruzados ou comparados, né? E novas conexões podem acontecer, né? Conhecer pessoas com o mesmo interesse, pessoas que frequentam os mesmos lugares e não se conhecem, né? Muito questão legal. de células, né? Poder conhecer novas células, né? A célula é uma forma bem interessante de a gente evoluir. Trazer os usuários um mais próximo do outro, né? E a gente, de alguma forma, ajudar nessa comunicação. Isso. Bacana, a célula realmente ela é uma extensão, digamos assim, da igreja, né? Porque são os pequenos grupos que se reúnem e que cada vez ele vai multiplicando, né? Aumentando e dividindo e multiplicando de novo, é muito interessante.
E há uma interação bem bacana. E se falando em eventos, vocês também divulgam os eventos sociais dessas igrejas? Sim, Ou é somente a questão mais espiritual ali, questão mais de pregações, devocionais, enfim? se a igreja quiser lançar algum comunicado, existem as ferramentas para se comunicarem com os seus membros. E a gente também tem uma janela, uma aba lá, que a igreja pode colocar os próximos eventos, próximos cultos, horários, informações, datas. Então, existe sim essa ferramenta para a igreja se mostrar os próximos eventos para as pessoas. Isso é muito legal, né? Porque há muita coisa. Curitiba, principalmente, é uma cidade que eu sempre falo, é a cidade dos eventos. Tem muito evento. Então, às vezes, nós como cristãos temos que pensar, será que eu vou nesse, naquele? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, é interessante uma plataforma assim, porque daí as pessoas conseguem também até se programar para irem nos eventos, né? Porque não é porque é de uma determinada igreja que a gente não vai nos eventos dos nossos irmãos e amigos de outras igrejas. Então, isso é muito interessante. Eu considero isso como uma unidade mesmo. É muito bacana. E vamos falar um pouquinho agora sobre o cenário do cristianismo no Brasil, na nossa cidade. Como que vocês veem, percebem o cenário do cristianismo, né? E, enfim, como que as pessoas estão chegando a Cristo? Como é que está isso? Vocês têm alguma ideia, algum índice, ou um panorama, assim, meio geral? Você sabe que a gente conversa com muitos pastores, muitos perfis de pastores, desde igrejas grandes a igrejas pequenas, e a gente tem escutado muito falar que as pessoas se acostumaram a ficar em casa com a pandemia. Pois é. E aí eles têm falado para nós assim que eles têm buscado incentivos para mostrar para as pessoas, venham para os cultos, assistam os cultos, participem de células, porque a gente acostuma, né? A gente vai ficando em casa, vai assistindo só o culto no domingo e vai se acostumando. Mas o interessante também, por outro lado, é a gente perceber como o acesso à palavra aumentou. Porque se você olhar as estatísticas das igrejas mesmo, aqui da própria PIB, o número de pessoas que assistiam os cultos antes era infinitamente menor dos que as pessoas que são alcançadas hoje. Então, horas de conteúdo cristão que é consumido aumentou muito. E eu creio muito que isso é uma semente lançada no coração das pessoas. De certa forma, tem o lado bom, que são as pessoas que são muito mais facilmente alcançadas, né? Com a internet, certeza. com esse novo cenário mais digital no nosso meio, né? Eu concordo. E o próprio alcance, né? A distância, os locais hoje em que isso é acessível, né? Existem membros de grandes igrejas que moram em outras cidades, né? A própria PIB tem os exemplos, né, de igrejas, células até fora do país, né? E é interessante. O conteúdo das igrejas estar disponível, né, em qualquer local do país ou do exterior, né? Eu achei interessante um relato de um missionário, um ministro que foi visitar uma aldeia na África, e eu achei interessante que ele estava meio com medo, né, de não poder se comunicar com a família no Brasil. Então ele acho que fez todos os procedimentos antes de decolar o avião, porque ele ia para um vilarejo que, né, ele já sabia, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha recursos, energia, mas ele chegou lá, internet ele tinha. Ele podia se comunicar com a família, né? Então, em lugares muito precários, né, hoje é possível ouvir a palavra, né? Isso. É incrível, uma né? ferramenta muito forte, né? Sim, nos lugares mais remotos, onde a gente jamais poderia imaginar, está chegando lá. Mas a gente escuta informação. testemunhos também, sabe, Clarice, de pessoas, eu particularmente escutei, de pessoas que falavam que em momentos assim de dor, de dificuldade, de estar num hospital, de estar num ônibus, passando por um momento difícil ali, e conseguir ter um acesso a uma palavra, a um devocional, alguém mandar um link, ter um acesso. Isso tudo é uma ferramenta que eu acredito que, como Deus agia antigamente com as ferramentas que existiam, hoje com certeza ele age com essas que existem. Sim.
E Sabe alcança as que nós temos um pessoas. livro em Ministérios Pão Diário, publicação de Ministérios Pão Diário, e eu me lembrei agora, você falando, eu me lembrei do título que fala assim, o que Jesus faria se ele tivesse Twitter? É uma coisa assim, né? Então aqui eu estava pensando aqui, né? É claro que ele ia usar essa ferramenta também para levar transformação e salvação para as pessoas. Eu Exatamente. acho assim, que se nós temos esse recurso, né? Tá aqui nas nossas mãos. Eu acho que tem que aprender cada vez mais a lidar com essa inovação que vem acontecendo cada vez mais, e principalmente depois da pandemia. O que aconteceu? Nós tivemos que aprender, nós tivemos que nos mover, aprender o que não sabíamos para interagir nas mídias sociais, nas redes sociais. Então, assim, eu penso que Deus usaria, né? Que Jesus Com usaria certeza. as redes sociais aí para levar a transformação de uma forma Exatamente. tremenda e maravilhosa. Então, acho que a gente não pode perder tempo e temos mais que aproveitar desse recurso, porque Deus deu inteligência ao homem para que ele pudesse desenvolver tantas coisas, mas não foi à toa, né, que ele deu. Ele quer que a gente use para o reino. Então, vocês estão de parabéns aí com essa plataforma, trazendo com certeza um alcance já mundial, trazendo transformação, né, na vida de pessoas, trazendo salvação através da palavra de Deus. E sabe o que é legal? Essa plataforma de vocês, chamada Preacher Post, ela também acho que é uma forma de trazer uma métrica, de medir quantas pessoas estão buscando, né? Estão, talvez não estejam ainda convertidos totalmente, eu não sei, às vezes em cima do muro, mas estão buscando por Deus. Então, Exatamente. acho que é uma forma até de medir, não é mesmo? Uhum. Para que as igrejas até saibam, né? O que eu preciso investir mais nisso? Será que precisamos aqui continuar com os devocionais, as pregações, o louvor, um evento que vai trazer também pessoas, porque daí nesse evento a pessoa vai ouvir a palavra de Deus, porque está lá numa igreja, né? Então, de uma forma às vezes sutil, mas vai estar ouvindo e com certeza vai trazer transformação, mas alcançando, preenchendo a necessidade daquelas pessoas, né? Porque quando se sabe que as pessoas precisam, aí é diferente, né? A forma de trabalhar para cada comunidade, para cada igreja local, cidade, estado ou país. Então, muito interessante esse trabalho de vocês. Parabéns, sucesso, que Deus continue Obrigada. abençoando esse Amém. belo trabalho. E vamos deixar os contatos, né? Para o pessoal entrar lá e conhecer um pouco mais. O pessoal puder seguir nossa página no Instagram, @preacherpost. A gente sempre coloca lá as nossas atualizações, as nossas novidades. E a nossa plataforma, preacherpost.com. Isso aí, preacherpost.com, é bem fácil, tá aparecendo aí na sua tela, então é só entrar lá, sigam eles, tá, pessoal? Igrejas, líderes, missionários, porque não precisa ser somente igrejas, né, em si. Pode ser qualquer pessoa que esteja ligado ao segmento Sim, cristão. temos artistas com músicas, com Olha aí. temos muitos conteúdos, podcast, bastante coisa. Muito, muito bacana. Parabéns, Rodrigo, por essa iniciativa, por você idealizar tudo isso. Parabéns, Karina, e parabéns a toda a equipe aí da Preacher Post por esse trabalho inovador e transformador. Obrigada pela presença de vocês. agradeço. Obrigado pela oportunidade. Que bom que vocês estiveram conosco em mais um episódio do Vida e Atitude. Tenho certeza que você gostou bastante desse nosso bate-papo. Entre lá nas nossas redes sociais, pãodiario.org, entre no nosso Instagram também, lá do Ministério Pão Diário Oficial, e conheça todos os recursos que temos para você, e seja abençoado aí através de muitos recursos, livros, vídeos, podcast, nosso programa de rádio. Você pode inclusive baixar o nosso aplicativo e lá você pode conhecer todos os recursos que temos para abençoar a sua vida e levar transformação para você e a sua família. Então entre lá, pãodiario.org, e seja abençoado. E vamos ficando por aqui, te espero no próximo episódio do Vida e Atitude. Beijo carinhoso.
Oi! Hoje nós vamos ler um texto devocional Dia a Dia com os Pais da Igreja. E o tema de hoje é Crer, Esperar e Amar, escrito por Agostinho. O texto base está em 1 Pedro 5,5, que diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. No Antigo Testamento há um velamento do Novo, e no Novo Testamento há uma revelação do Antigo. Segundo aquele velamento, as pessoas carnais foram e continuam sendo dominadas pelo medo da punição. Contudo, por causa dessa revelação, as pessoas espirituais foram libertas pelo dom do amor. Elas bateram na porta da santidade e até mesmo coisas ocultas lhes foram abertas. E, agora, elas buscam sem orgulho, por medo de que até mesmo as coisas reveladas lhes sejam fechadas. Nada é mais contrário do amor do que a inveja, que provém da soberba. Consequentemente, o Senhor Jesus Cristo, o Deus homem, revela o amor divino para conosco e serve como exemplo de humildade humana para nós. Como resultado, nossa grande presunção pode ser curada por um remédio contrariamente maior, porque na soberba há grande sofrimento. Porém, a misericórdia é ainda maior na humildade de Deus. Portanto, torne esse amor a sua meta. Refira-se a esse amor em tudo que você diz. O que quer que você falar, fale de tal maneira que as pessoas com quem você conversar possam crer quando ouvirem. Crendo, possam esperar e esperando, possam amar. Deus abençoe e até a próxima. Ministry that I started many years ago at a time when I had lost my first wife to cancer, but I remarried about 2 years later and that marriage ended in divorce. And to be a pastor and to have a divorce is the kiss of death for ministry in Asia. I was in deep pain, confused. Why is the Lord leaving me with 2 young children to raise on my own? Many questions, but not shaken. And God slowly began to rebuild my life. I was very much a perfectionist, but that also meant a bit of a control freak. So when God decided to take my husband home, it gave me many years to think things through and to talk to him and hear from him. So when this man comes along and he brings a whole relational ministry of his own, something clicked. I mean, you mentioned both losing a spouse. I mean, that's a very difficult situation. And that's the type of thing that causes some people to even walk away from their faith or feel like God isn't with them. How did you get to a place where your faith deepened through that experience? I think for me, it's the reality of when I was going through my husband's final few days, how the Holy Spirit ministered to me, the strength he gave, the people he surrounded me with. It was community that provided so much comfort. And we want to see that happening for more people. What we seek to do with God's help is to effect relational transformation, and through that relational transformation, build community. Yeah. God is always sovereign. He always is in control. Even if something happens, He has some plan for this. But a large part of grace comes through people. There were many folks, when your life became complicated, they suddenly lose your phone number. But there will be that small group of friends who may not always understand all that's happening or even endorse everything, but they were your friends and they stood by you and said, "We are here for you, student." And so I tasted grace from them. And I think in God's economy, by and large, we are the ones who carry God's grace to each other. Everyone's so busy looking out for number one. We need to begin to look out for each other.